Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, é uma alegria estar falando com você, com a sua família, na intimidade do seu lar. Que você tenha muita paz, muita saúde, muita alegria. Temos muito o que falar a respeito de Chico Xavier, das lições que ele nos transmitia. Agora, no mês de abril, dia 2 de abril, aniversário de Chico Xavier. Claro, se ele estivesse entre nós, estaria aí colhendo mais uma primavera. Mas se encontra no mundo espiritual, continuando a trabalhar, como sempre, em favor da evangelização da humanidade. Um jornalista uberabense, há muitos anos atrás, escreveu um livro interessante. Um livro não necessariamente espírita, mas o Tarsis Bastos, que nós tivemos oportunidade de conhecer, escreveu um livro com um título curioso, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. Um livro raro, pouco conhecido, pouco divulgado. Ele foi editado pela MKB, Editora e Consultoria. Praça Carlos Chagas, 49, 10º andar, bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais. O CEP é 30.170-020. Nós estamos dando aqui o endereço porque talvez você queira adquirir. Vale a pena. Ele fala de algumas reminiscências, alguns encontros dele como jornalista em Uberaba e também era cético, incrédulo. Ele fala de seus encontros com Chico Xavier neste livro muito interessante, muito curioso, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. Se você tiver aí uma caneta, quiser anotar o telefone, quem sabe você pode solicitar por telefone. Nós vamos dar aqui o número do telefone já já. E aqui neste livro, no capítulo que ele chama de Camada 19, Camada 19 da Cebola, quem é você? Ele fez uma pergunta a Chico Xavier. Ao final deste programa, que teve a pretensão de mostrar, se não toda, pelo menos parte de sua vida, nós lhe perguntamos: Chico Xavier, quem é você? E aqui nós temos a resposta que Chico deu a esta pergunta curiosa, não é? E que dá margem a uma abrangência muito grande. Chico Xavier, quem é você? E Chico respondeu: meu caro Tarsis, embora avesso a informações autobiográficas, não posso deixar de me estender um tanto na resposta a questão que a sua bondade suscita. Chico nunca gostou de estar falando de si mesmo. Antes de tudo, rogo as suas
culpas de companheiro uberabense, de distinto jornalista, de nosso campo cultural, se vier a parecer pretensioso ou prolixo, o que realmente não desejo. A pergunta que você me dirige não deixa de ser um tanto estranha, porque sendo eu um cidadão como qualquer outro, pertenço ao gênero humano e não me consta, seja de praxe, que esta ou aquela pessoa deva explicar que venha a ser, desde que esteja sempre circulando, qual me acontece no relacionamento comum. Então vejamos, Chico disse, olha, eu pertenço ao gênero humano, porque a pergunta muito abrangente, quem é você? Talvez ele esperasse uma revelação do mundo íntimo de Chico Xavier ou qualquer coisa neste sentido. O Chico falou, não, eu pertenço ao gênero humano e não me consta, seja de praxe, que esta ou aquela pessoa deve explicar quem venha a ser, desde que esteja circulando, qual me acontece no relacionamento comum. Mas satisfazendo a sua curiosidade simpática, devo esclarecer ao prezado amigo que sou uma pessoa como tantas outras, com muitos erros na vida e alguns poucos acertos, sempre alimentando o sincero desejo de cumprir minhas obrigações. E aqui Chico não estava sendo modesto, nem humilde. Ele estava sendo sincero, porque ele era assim. Nós o conhecemos durante muitos anos, tivemos uma convivência próxima e sabemos que ele era assim. Não tenho qualquer privilégio material ou espiritual. No setor da profissão, trabalhei 4 anos numa fábrica de tecidos, outros 4 anos num pequeno armazém, com setores anexos de cozinha e horticultura, e outros 32 anos consecutivos no Ministério da Agricultura, no qual me aposentei na condição de escriturário, somando ao todo 40 anos de trabalho profissional. O Chico veio para Uberaba e trabalhou aqui. Trabalhou na exposição, ele trabalhou aqui, veio a serviço do Ministério da Agricultura e terminou seu tempo de aposentadoria aqui em Uberaba, sem nunca ter faltado um dia sequer ao serviço. Em mediunidade, continua Chico, especialmente na psicografia, completei agora, em 8 de julho do corrente, meio século de atividades ininterruptas. Vejamos, Chico, ele foi aos 75 anos de vida mediúnica. Aqui, quando ele deu resposta, ele tinha completado meio século de mediunidade. Portanto, foi em 1977, não é? Foi 27 mais 50, foi em 1977, quando ele deu esta entrevista. Psicografei até agora 150 livros, já são mais de 500 publicados, em nos referindo aos livros já publicados, que entreguei sem qualquer remuneração às editoras espíritas cristãs, com que reconheço estar cumprindo simplesmente um dever. Materialmente, tenho atravessado longos períodos de moléstia física. Agora ele vai falar das suas doenças. Sou portador de luxação no olho esquerdo desde muitos anos e, em verdade, tenho recebido muito auxílio dos amigos espirituais nos tratamentos de saúde a que tenho me submetido.
mas já passei por 5 cirurgias de grande porte, sempre pelas mãos de médicos, cirurgiões humanos e amigos, submetendo-me a instruções médicas e a regimes hospitalares, como sucede a qualquer doente comum. A mediunidade não me deu imunidades contra doenças e tentações naturais da existência humana, porque ainda agora, numa ocorrência muito natural, a qualquer pessoa, com 67 janeiros de idade física, sou portador de um processo de angina que me obriga a tratamento diário muito complexo. E Chico continuava com a resposta. Segundo você mesmo, caro amigo, pode observar, sou uma pessoa demasiadamente comum, sem pretensões a qualquer destaque, que nada fiz por merecer. Devo esclarecer a você que não tenho o privilégio de viver o tempo ao meu dispor. De vez que, como acontece a qualquer pessoa que preza os compromissos, o relógio tem muita importância em minha vida, conquanto me sinta muito feliz quando possa sustentar essa ou aquela conversação com os amigos, o que para mim não é um prazer muito acessível, em virtude das muitas tarefas a que estou vinculado. Então, Chico estava dizendo que ele não tinha muito tempo. Tempo para o lazer, tempo, enfim, para ele mesmo. Certa vez, ele chegou a nos dizer que o seu corpo havia sido desapropriado pelos espíritos, que ele apenas tinha vivido para ele mesmo somente um terço de sua existência, de sua reencarnação. Os outros 2/3 ele tinha vivido, como de fato viveu, para os espíritos. E ele segue. Para clarear, tanto quanto possível, a minha resposta à sua pergunta, esclareço que em matéria de estudos, tive apenas o curso primário, na cidade de Pedro Leopoldo, onde nasci. Mas, naturalmente, ouvindo instruções e escrevendo instruções com o espírito de Emmanuel e outros espíritos amigos, desde 1927, é impossível que a minha inteligência, mesmo estreita quanto não estivesse ou não obtivesse alguma evolução e algum aprimoramento em meio século de trabalho espiritual incessante. Então Chico diz ele, olha, eu pude fazer apenas o curso primário na cidade de Pedro Leopoldo, que ele completou já adolescente. Ele estava com 13 anos quando ele completou o curso primário, porque foi estudar tarde devido à orfandade. Ele ficou órfão de mãe e tarde pôde ir para a escola. Durante um ano, ele esteve afastado devido a um problema de saúde. E ele continua, esclareço ainda a você que pertenço morfologicamente ao sexo masculino. E qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam muito sobre as próprias responsabilidades, psicologicamente têm os conflitos naturais, inerentes a essas mesmas pessoas, conflitos estes que procura serenar, tanto quanto possível, com o apoio da religião, pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus, sem a prática de uma religião
que nos controle os impulsos e nos eduque os sentimentos. Vejamos como Chico era direto, autêntico, transparente. E ele aqui, vamos dizer assim, não deixou de satisfazer a curiosidade do jornalista, não é? Dizendo qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam muito sobre as próprias responsabilidades. Psicologicamente, tem os conflitos naturais. Sou uma pessoa humana. Chico era uma criatura humana, como nós costumamos escrever, né? O Chico não era um anjo, ele era uma criatura humana, mas realizando a tarefa de um anjo. Ele não era um anjo na terra realizando a tarefa de um ser humano. Ele era uma criatura humana realizando a tarefa de um anjo. E muitos furos à nossa frente, em todos os sentidos, em todos os aspectos, no aspecto da inteligência, no aspecto do coração, Chico Xavier estava muito, mas muito acima da média das criaturas humanas. Ele recebia em sua casa pessoas dos mais diferentes níveis culturais e conversava com todas elas a respeito de qualquer assunto. Ele conversava sobre medicina, ele conversava sobre biologia, sobre física, astrofísica, sobre filosofia, sobre história, sobre religião, sobre história então, filosofia. Ele conhecia praticamente tudo, e não apenas história do Brasil, história geral, história do mundo. Ele sabia a respeito de tudo, conversava sobre todos os assuntos. Impressionante a capacidade de Chico Xavier, tendo feito apenas o curso primário. E ele prossegue: passei por muitas lutas espirituais, desde tenra idade, em matéria de faculdades mediúnicas. Mas com a doutrina espírita, em que Allan Kardec explica os ensinamentos de Jesus, há precisamente meio século, encontrei nas tarefas espíritas o equilíbrio possível de que eu necessitava para viver e conviver com os meus irmãos em humanidade e para trabalhar como qualquer cidadão que deseja ser útil à sua família e ao seu grupo social. Olha que importante, não é? Para trabalhar como qualquer cidadão que deseja ser útil à sua família e ao seu grupo social. Infelizmente, muitos de nós trabalhamos pensando apenas no nosso bem-estar, não é? Pensando apenas em nós, não é? Não pensando no outro, no próximo, não pensando no semelhante. Informa ainda você que o trabalho mediúnico foi sempre muito intenso em minha vida e que continuo solteiro, sentindo-me feliz nessa condição. Muitas pessoas sempre tiveram essa curiosidade. Jornalistas, não espíritas e alguns espíritas, e perguntavam a Chico por que ele não havia se consorciado, por que ele não havia casado. E ele explicava que ele estava na mediunidade desde muito jovem e que para se dedicar como ele se dedicou à mediunidade, ele não tinha condições de assumir uma família, formar um lar com esposa e filhos, embora ele tenha criado os seus sobrinhos, tendo sido praticamente pai de vários sobrinhos seus em Pedro Leopoldo, filhos de seus irmãos, tanto do primeiro quanto do segundo casamento de seu pai.
principalmente do segundo casamento de seu pai, porque quando Dona Maria João de Deus desencarnou, depois de algum tempo, João Cândido Xavier, que era pai de Chico, casou-se com Dona Cidália. Chico estava com 7 anos de idade, quando seu pai casou-se com Dona Cidália e teve vários filhos com Dona Cidália. Dona Cidália desencarnou quando Chico estava com 21 anos de idade. Então ele ficou cuidando dos irmãos do segundo casamento, de seu pai, seus irmãos e depois de seus sobrinhos. Filhos dos irmãos do primeiro casamento e filhos dos irmãos do segundo casamento. Ele sempre se interessou pela família consanguínea. Embora residindo em Uberaba, tivesse vindo para Uberaba, 1959, ele nunca se desvinculou da família. Quando ele não ia visitar a família em Pedro Leopoldo, que é uma cidade a mais de 500 quilômetros de Uberaba, ele telefonava todas as semanas para a sua irmã em Pedro Leopoldo. Toda semana ele descia ao centro telefônico. À época, tinha que esperar a ligação se completar. No centro telefônico interurbano era dificílimo. Você deve se lembrar, você que é mais idoso, né? Deve se lembrar, ou mais idosa, íamos ao centro telefônico, pedíamos uma ligação e ficávamos esperando, às vezes, 1 hora para que a ligação pudesse acontecer. E todos os domingos ele conversava com a sua irmã, Luísa, a irmã mais velha. Luísa Xavier conversava com ela, perguntava por todos sobre as necessidades. Isto sem levar em conta as cartas que ele escrevia. Praticamente todos os meses, para uma irmã ou para outra, para um irmão, as cartas que Chico Xavier escrevia para a família. E completando a sua resposta ao curioso jornalista, ele diz aqui: aproveita ainda o ensejo para dizer ao bom amigo que sou muito grata aos companheiros e autoridades que se referem com tanta generosidade e carinho ao meio século de serviço mediúnico que completei agora. Mas esclareça você, meu caro Tarsis, que se algum apontamento elogioso aparece aqui e ali, esse apontamento pertence ao Espírito de Emmanuel e a outros benfeitores espirituais que se comunicam por meu intermédio. Em minha condição simples de medianeiro espírita, e que de mim mesmo não passo, de um médium muito falho em tudo, precisando sempre das preces e das vibrações de apoio das pessoas amigas, espíritas ou não espíritas, que possam fazer a caridade de orar em meu favor para que eu possa cumprir o meu dever. A você, meu caro amigo Tarsis, muito obrigado. E aqui agora vai o número do telefone. Se você quiser adquirir este livro, fone é DDD 31 031 e o telefone, 3541 0136. Repetindo, DDD 031, Belo Horizonte, 3541 0136. Este livro é muito interessante. E no final o jornalista acaba pedindo para o Chico o Prêmio Nobel de Física. Muita paz e até o nosso próximo encontro.